Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. Muito boa tarde para você que acompanha a Bradesco Esportes FM, no ar mais uma edição do Cidade do Esporte. Eu sou o Cado Macri e vou contigo até as 2h30 da tarde, neste dia 27 de abril de 2016, dia que marca o número de 100 dias faltando para chegar à cerimônia de abertura das Olimpíadas Rio 2016. Faltando 100 dias e a Bradesco Esportes FM, claro, com uma programação toda especial para você. Desde o início do dia, dentro da nossa programação, no Jornal Mundo dos Esportes, também no Nossa Área, primeira edição, no Cidade do Esporte, primeira e segunda edições. Vamos falar muito sobre coisas olímpicas e receber grandes convidados na nossa Bradesco Esportes FM. São 2h02 e para não perder tempo, já dou boa tarde ao Juan Rodrigues. Muita coisa boa em meia hora para ser destacada. Tudo bem, Juan? Boa tarde. Tudo bem, Cadu? Amigos ligados aqui na Bradesco Esportes FM, inclusive com convidado especial direto da Praia do PP daqui a pouquinho, depois do Giro de Destaques. Teremos muitas notícias olímpicas nesse Cidade do Esporte, segunda edição, né, Cadu? Esse é o detalhe, esse é o destaque. Vamos juntos até as 2h30 da tarde, o Bradesco Esportes FM com você. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Vamos gerar destaques do seu clube para você. No Flamengo, diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, afirma que o momento é de reflexão. Benfica endurece e César Martins pode ter que retornar ao futebol português. No Vasco da Gama, apesar da ansiedade pela final contra o Botafogo no domingo, Vasco encara o Remo pela Copa do Brasil hoje. E volante Marcelo Matos destaca que o foco é na competição nacional. Vamos com destaque agora do Fluminense. Sem atuar desde a Florida Cup, atacante Richarlison está 100% recuperado de lesão e está à disposição de Lever Cup para o restante da temporada. No Botafogo, o atacante Renan Gorner, artilheiro do Sub-20, treina hoje com os profissionais e deve ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Coruripe. Botafogo deve estrear no Campeonato Brasileiro no dia 15 de maio, em São Januário. Esses os destaques do seu clube para você dentro da Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Boletim Furnas. Rumo ao pódio. Oferecimento. Furnas. Energia que impulsiona o Brasil. E pela última vez, antes do início do evento esportivo mais importante do ano, em agosto, a equipe brasileira de vela estará reunida para uma competição. A partir desta quarta-feira, dia 27, a 100 dias da cerimônia de abertura, 12 dos 15 velejadores brasileiros classificados vão participar da tradicional etapa de Erré, na França, da Copa do Mundo de Vela. A disputa vai até domingo, quando serão realizadas as regatas da medalha. Boletim Furnas. Rumo ao pódio. Oferecimento. Furnas. Energia que impulsiona o Brasil. Cidade do Esporte. Pela Bradesco Esportes FM em 91.1 no Rio, hora de irmos à Praia da Barra da Tijuca, no quiosque do PP, onde está o Fábio Azevedo e a equipe da Bradesco Esportes FM, neste dia muito importante para a cidade maravilhosa, para os esportistas, para os cariocas e para o Brasil de uma forma geral e, por que não dizer, para a América do Sul e para o mundo inteiro. Estamos a 100 dias da abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e a Bradesco Esportes FM, claro, como uma rádio totalmente dedicada a esportes, com uma programação toda diferenciada e trazendo muita coisa esportiva. E o Fábio Azevedo me chama da Praia da Barra com um convidado para lá de especial. Tem a ver com a seleção brasileira masculina de basquete e também com o time de maior torcida do Brasil no basquete, que é o técnico rubro-negro José Neto. É o nosso convidado, Fábio. Tudo bem? Boa tarde. Exatamente, Cadu. Boa tarde a todos os amigos do Cidade do Esporte. Não vou convidar os ouvintes da Bradesco Esportes FM para que dêem um pulinho aqui na praia, para fazer um mergulho, porque o tempo fechou de vez. Desde 12h30, mais ou menos, começou um vento muito forte. Já está frio aqui. Tem o pessoal botando casaco. Lacerda na Band News já trouxe um casaco bonito dele. Já está pronto aqui. Eu não trouxe, mas já consegui me esconder aqui. Estou ao lado do Zé Neto para a gente falar um pouquinho de Flamengo e de seleção brasileira. Mas primeiro quero abordar com você os Jogos Rio 2016.
Tá chegando a hora, Zé. 100 dias para a competição. No outro dia eram 7 anos, quando nós fomos anunciados. Daqui a pouco começa a competição. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar falando com vocês aí. Um abraço aí a todos. Rapaz, tá chegando, hein? Não é que tá chegando mesmo, tá muito próximo. Aí 100 dias acho que vai passar muito rápido, como você falou. Há pouco tempo a gente tava pensando assim, tem mais 7 anos, ainda vai. Não, agora já tá aí muito próximo. Uma data importante hoje. Fico feliz aí de poder estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Felicidade é nossa também. Vamos falar um pouquinho da seleção brasileira antes da gente entrar no Flamengo, que está na semifinal do NBB. Eu queria falar com você a respeito do nosso grupo. Né? O grupo B com Argentina, Espanha, Lituânia, Nigéria e mais uma seleção que vai ser classificada do Pré-Olímpico Mundial disputado em julho. Recentemente entrevistei o Oscar Schmidt, a lenda do basquete mundial, não vou dizer só do Brasil, porque ele é mundial. E ele dizia a preocupação dele com alguns adversários, mas a preocupação maior dele era: não podemos cair em quarto. Se a gente sair em quarto, a gente vai pegar os Estados Unidos, que dificilmente vão deixar de ser o primeiro no grupo A. Esse é um pensamento da seleção também, você, o Manhano. Bom, Jogos Olímpicos, acho que é importante a gente falar que é muito difícil. Imagina, são 12 equipes, onde a gente vê um campeonato, um cenário do basquete internacional muito forte, muito competitivo, tudo muito equilibrado. A gente vê equipes como a própria Espanha, que era a sede, tendo ficado fora aí da disputa da medalha. Então são situações que a gente não pode desprezar em nenhum momento da competição. Então cada jogo acho que tem a sua importância, desde a primeira partida, porque você começar bem os Jogos Olímpicos também é muito importante, por tudo. Cada partida ela pode te deixar mais perto ou mais longe da briga pela medalha, então ela é muito importante. Antes da gente pensar numa segunda fase, numa possível confronto com os Estados Unidos estar num outro grupo, acho que a gente tem que pensar primeiro na Lituânia, que é nosso primeiro adversário, e assim sucessivamente. Acho que é esse o foco, é nessa maneira que nós vamos pensar, estudar muito bem os adversários e jogar cada partida como se fosse uma final. A gente sabe que no Brasil, Zé Neto, a NBA tem muitos fãs, aficionados, torcedores de cada time, né? Cada um escolhe seu time, e muitos brasileiros que por lá atuam. Dos que atuam por lá e que costumam ser chamados, a exceção acho que do Thiago Splitter, que volta de uma contusão, de uma cirurgia, mas alguns outros ainda não têm sido chamados. Por exemplo, o Leandrinho, há algum tempo não é chamado para a seleção. O pensamento da comissão técnica é chamar os brasileiros que estão na NBA também? Bom, o Rubem esteve recentemente, né, nos Estados Unidos, conversou com todo mundo, todos os jogadores, teve também agora na Europa, conversou com os jogadores que estão jogando na Europa. A ideia é a gente trazer o Rubem, convocar os que estão os melhores, para que a gente possa levar a melhor equipe para poder jogar os Jogos Olímpicos e a gente ter a possibilidade sim de brigar por essa medalha. Então, esse momento de convocação é uma coisa muito importante, o Rubem é uma pessoa extremamente competente para isso, e a preparação tão importante quanto, porque é a partir daí que a gente vai poder brigar pela medalha. Cadu Macri, o Zé Neto está na sua escuta, daqui a pouco quero falar com ele de Flamengo também, porque sábado tem jogo diante do Mogi, mas está na tua escuta o Zé Neto, pode falar com ele. Grande Zé Neto, um abraço, um prazer tê-lo na Bradesco Esportes FM, a gente que já tem um convívio, né, dessa tua passagem no Flamengo, e até queria já fazer a ponte para iniciar o assunto Flamengo do Fábio, que é o próximo, com seleção brasileira, porque você como técnico do Flamengo, muito provavelmente, né, é a grande experiência assim, em relação a torcedor perto, cobrando, pegando pesado, pegando no pé dos atletas e até da comissão técnica em comparação com os outros times do basquete nacional, que a maioria não é clube de camisa, né? Não são clubes de futebol com o torcedor que é do futebol indo para o ginásio de basquete. Você acha que dentro dessa casca que você adquiriu, né, com essa passagem no Flamengo, dá para passar para os jogadores da seleção e até para o Manhano que a pressão vai ser mais ou menos essa que a torcida do Flamengo impõe em cima dos jogadores e da comissão técnica do Flamengo? Vai ser mais ou menos isso que a torcida brasileira vai fazer com os jogadores aqui, com a Olimpíada sendo em casa? Você imagina dessa forma a pressão mais ou menos do mesmo jeito, Neto? Oi, Cadu, boa tarde, é um prazer aí estar falando com você outra vez, já é meu sócio aqui, né, e que continue, né, que continue por um bom tempo aí, mas eu acredito que, assim como no Flamengo, eu vejo muito assim a torcida no primeiro momento apoiando muito, eu acho que isso vai ser uma coisa fundamental para a gente, porque a competitividade é muito grande, as equipes elas são muito equilibradas, e esse é um fator que, assim como a gente também, assim como o Flamengo também, é um fator que pode ajudar demais a equipe. Eu acredito também que a gente vai para os Jogos Olímpicos com uma seleção experiente, com jogadores experientes, que vão receber isso de uma forma muito boa. E eles sabem exatamente
o que é importante fazer para brigar por essa Olimpíada, por estar brigando por uma medalha, que é a expectativa. É difícil, né, você conciliar aí, você ter um objetivo e conciliar com atingir expectativas. Até porque são expectativas externas, né? Então é a expectativa de um público, que muitas vezes tem muito mais uma paixão do que um conhecimento do grau de dificuldade que é isso. Jogos Olímpicos é extremamente difícil, é uma competição extremamente forte, mas eu acredito que o apoio da torcida vai ser fundamental nisso e acho que isso aí vai acontecer e a gente vai ter isso de uma forma muito positiva. Ô Cadu, você sabe que soldado no quartel quer serviço, né? Óbvio. E Gabriel Esquerdo está aqui do meu lado direito. Ele que também fez essa ponte aqui junto à assessoria de imprensa do Flamengo, que a gente agradece muito. Trouxe aqui o Zé Neto ao nosso estúdio avançado, nosso escritório na praia, né? Como diz o Charlie Brown Jr. Então ele tem uma pergunta para fazer também aqui, é um amante do basquete. Você é um praticante também, Gabriel? Olha, Fábio, eu até brinco, gosto de brincar, de vez em quando eu jogo, mas só brincando mesmo, acho que não dá para ser nada mais além disso. Queria agradecer primeiramente o Neto por estar aqui com a gente. Queria te perguntar sobre esse grupo do Brasil mais especificamente. A gente pode ter uma seleção europeia muito forte, inclusive a Sérvia, que foi o grande responsável por eliminar a gente no último Mundial. A gente conseguiu ganhar deles na primeira fase, mas na fase final a gente foi derrotado. Na Olimpíada também, um jogo contra eles, aquela bola no final de 3, aquela bola espírita acabou prejudicando bastante a gente. Queria que você falasse mais especificamente desse grupo do basquete masculino brasileiro, um pouquinho mais sobre essas seleções, que tem Lituânia muito forte, Argentina uma rival histórica da seleção brasileira. O que você pode falar desse grupo mais especificamente da seleção brasileira? Bom, um grupo extremamente difícil, né? Então vejo, já o primeiro jogo a Lituânia. Lituânia, uma equipe fortíssima, muito tradicional no basquete mundial. Vem com uma equipe muito forte, né? Se classificou no pré-olímpico europeu, que é uma competição extremamente forte, onde saiu dali com mérito. Então a gente já tem um confronto dificílimo. Você falou muito bem, depois um adversário histórico que é a Argentina, que eu tenho certeza também que vão se preparar muito bem, estão mudando sua geração, né? Mas mesmo assim já confirmou Ginóbili, que é um jogador para eles também muito chave. A gente tem a Nigéria, que joga extremamente físico, né? E tem que estar muito preparado para poder suportar todo esse que a qualidade do jogo possa ser superior a todo esse aspecto físico, e para isso a gente tem que estar muito bem preparado fisicamente, que eu acredito que o Brasil pode chegar sim a estar muito bem preparado nessa partida. Você falou também do adversário que vem do pré-olímpico mundial agora, que pode ser, que nem você falou, a Sérvia, pode ser a França, que são adversários que a gente conhece muito bem aí, já enfrentou 2 vezes nesse último campeonato mundial, e a gente conseguiu ganhar na primeira fase, e depois, uma fase decisiva, a gente viu esses times disputando uma medalha. Então é muito forte, é um grupo fortíssimo, onde a gente tem que estar muito bem preparado para que a gente possa, desde a primeira partida, ir conquistando vitórias, e é claro que junto com as vitórias vem essa moral, e trazendo toda a torcida, como foi dito anteriormente, para que possa apoiar e a gente brigar por essa tão sonhada medalha. Agora, Zé, para a gente fechar e te liberar aqui, não posso deixar de falar das semifinais do NBB. O Flamengo joga sábado diante do Mogi, aguarda a decisão do outro confronto, Brasília contra Pinheiros ou Bauru. Essa série ainda não acabou. Flamengo é um time, como eu perguntei ainda há pouco para a Thaísa no vôlei, o Giovanni Gaff esteve aqui com a gente também no vôlei. O vôlei masculino e feminino são times a serem batidos pelos adversários. O Flamengo é aquele time que todo mundo também quer bater, assim, vamos tirar o Flamengo porque tá ganhando muito, é chato de ter na final, é o adversário que ninguém quer ter pela frente. Imagina, se vocês sabem isso, imagina a gente que sente isso, né? Então nós estamos aí, como a gente ganhou os últimos 3 anos, acho que ganhar do Flamengo já não é mais ganhar do Flamengo, né? Agora é uma coisa muito maior, é ganhar do tricampeão. Então acho que existe uma motivação muito grande das equipes adversárias que jogam contra o Flamengo, porque sabe que não é só uma vitória que vai conseguir. Se consegue uma vitória, é uma vitória que pode mudar muita coisa, né? Tem equipes que renovam patrocínio quando conseguem ganhar do Flamengo. Isso é uma coisa real, não estou falando da boca para fora, é uma coisa que é real, porque mostra a força que o Flamengo tem. É por isso que no início do campeonato, a primeira fase para a gente, né, ou seja, a fase de classificação,
a gente tenta classificar na melhor posição possível. Por quê? Para que a gente possa jogar os jogos decisivos aqui no Rio, ao lado da nossa torcida, onde a gente sabe que é uma força ainda maior. Então a gente não pode desprezar isso. A gente sabe que a nossa força também vem de um fator externo. A gente tem todo o nosso trabalho, que acho que vem fazendo com que a gente tenha chegado nos últimos anos, mas a gente sabe também que a torcida é uma coisa que apoia a gente demais, e por isso é um fator motivante que faz com que a gente não possa desprezar nesse momento. Então, você falou bem, acho que é uma equipe que motiva demais os adversários a brigar por uma vitória, assim como motiva a gente também a continuar vencendo. Zé Neto, muito obrigado, sucesso para você no Flamengo, sucesso na seleção lá do Rubem Manhano, de toda a comissão técnica, que possamos fazer uma grande Olimpíada, claro, dentro de casa, enfim, se vier a medalha, melhor ainda. Parabéns e sucesso na seleção também. Eu que agradeço, obrigado por toda essa oportunidade de estar falando sobre basquete, Gabriel, você, Fábio e Cadu aí, todos os ouvintes da Bradesco Esportes FM. Espero que a gente continue aí, falando muito tempo ainda aí sobre basquete. Estou sempre à disposição, prazer falar com vocês. Tá aí, Cadu, não vou fechar por aqui a praia, a chave está comigo, porque eu cheguei cedo e abri, mas daqui a pouco eu volto ao longo da nossa programação. Fechado, Cadu? Tá fechado, o canal da Bradesco Esportes FM aí com a Praia da Barra, no quiosque do PP, tá aberto aqui na mesa, é só chamar que vai falar. Grande abraço, Fábio Azevedo, um abraço também pro José Neto, técnico da equipe do Flamengo no basquete. São 2h17 para você que acompanha a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes. E vamos direto ao Parque Olímpico da Barra. Bruna Vitória chama com informações aqui na Bradesco Esportes FM. Tudo bem, Bruna? Tudo bom, Juan? Tudo bom? Cadu, boa tarde para vocês. Eu estou direto da Arena Carioca 3, aqui no Parque Olímpico da Barra, comemorando os 100 dias, assistindo o evento Teste da Esgrima com convidado especial aqui do meu lado, o diretor de esportes do Comitê Rio 2016, Rodrigo Garcia, participa com a gente aqui no Cidade do Esporte para falar um pouquinho sobre essa marca de 100 dias. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Balanço positivo, né? Nós agradecemos a oportunidade, sim, balanço extremamente positivo, não só aqui no evento da Esgrima, mas como todos os eventos teste até agora. Muita lição aprendida, mas muita coisa ainda para a gente entregar. Em relação aos eventos testes que tivemos até agora, os que ainda vamos ter, quando acabar os eventos testes, qual é o próximo passo, Rodrigo? A gente tem sempre um retorno das federações internacionais, do Comitê Olímpico Internacional, dos atletas que a gente conversa aqui na instalação, onde a gente faz toda uma parte de replanejamento e começa a implementar as lições aprendidas, seja logo no evento seguinte, quando tem essa oportunidade, ou agora, como está acontecendo, finalizando o calendário, a preparação e entrega para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Os eventos testes que agora, mais perto dos Jogos, a gente já tem alguns abertos ao público, alguns que acontecem com as arenas já 100% prontas. O que você consegue sentir de diferente, Rodrigo, em relação àqueles primeiros eventos testes lá no ano passado? A gente começou com um evento aberto ao público, que foi o triatlo, que era nosso grande palco na cidade do Rio de Janeiro, depois do ciclismo, mas agora tem um evento como a ginástica, onde a gente teve 6 mil espectadores por dia, poder ver o público torcendo pelos atletas, reconhecendo os atletas internacionais, são os melhores atletas do mundo que participaram da última qualificatória aqui, é muito gratificante, é você ver parte do seu planejamento acontecendo, sendo realizado, dando certo, mas a gente não se contenta só com a nossa sendo boa, a gente quer deixar aqui uma marca de jogos excelentes, jogos memoráveis, e então com isso cada vez a gente vai melhorando mais a nossa operação. Os holofotes do mundo inteiro virado aqui para o Rio de Janeiro, né, Rodrigo? A gente sabe que após os Jogos Olímpicos fica uma pressão muito grande em cima de legado, do que vai acontecer para o futuro, e vocês estão tranquilos com isso em relação ao legado? O que vocês têm a dizer sobre isso? A gente vem trabalhando nessa parte do legado com os entes públicos, principalmente na entrega das instalações. Então, as instalações já foram planejadas de forma a deixar um legado construtivo para a cidade. Mas o legado não se materializa só através das instalações. No nosso caso do esporte, com equipamentos esportivos, com treinamento de novas pessoas que podem atuar no mercado de grandes eventos esportivos. Então, tudo isso faz parte do trabalho do comitê desde o dia 1 até o final, quando a gente realmente se desmancha, todo mundo volta ao mercado de trabalho, atuando em diversas áreas do mercado esportivo, que é a área que eu atuo e a área onde a gente coordena. Mas outros legados ficam para a cidade, como mobilidade, infraestrutura, que a gente já vem acompanhando. Muito obrigada pela
Garcia, diretor de esportes do Comitê Rio 2016. É com você, Juan e Cadu. Valeu, obrigado. Essa Bruna Vitória. Ainda estamos falando muito de Olimpíadas aqui no som da Bradesco Esportes FM. Faltando 100 dias para os Jogos Olímpicos, a Bradesco Esportes FM atualiza tudo para você. Bradesco Esporte. O Fluminense em destaque no Cidade do Esporte, segunda edição, chamando você, Arthur Boa. Beleza, mais uma vez um abraço a todo mundo ligado aqui na Bradesco Esportes FM no Cidade do Esporte. E o atacante Richarlison não atua desde a Florida Cup, onde foi um dos destaques do Fluminense lá nos Estados Unidos. Depois teve 2 lesões, uma no pé e uma no tornozelo, e até agora não estreou em jogos oficiais. E o atacante, em entrevista à Bradesco Esportes FM, fala sobre essa sua ansiedade de finalmente estrear em jogos oficiais, fala ainda sobre a expectativa que ele teve de entrar na final da Primeira Liga. Infelizmente, na final, né, fui pro jogo, mas na oportunidade de estrear, o Levi tinha até comentado para mim que iria me colocar, só que o Giovani acabou sentindo uma fisgada ali na coxa e infelizmente não pude fazer a minha estreia pelo Fluminense oficialmente. E agora é trabalhar para ver, voltar em campo o mais rápido possível. E a ansiedade, como é que tá aí pra estrear pelo Fluminense? Não, tô andando sempre tranquilo, né? Sempre a cabeça no lugar. E como eu falei, trabalhar para quando chegar a minha estreia e fazer o melhor possível. E como foi esse período, cara? Foram 4 meses aí agora, né, de recuperação, na verdade quase 4 meses, 3 meses e pouquinho de recuperação. Como é que você ficou nesse período, né, tão novo, acabou de chegar no Fluminense, já de cara teve 2 lesões sérias assim, como é que foi pra você esse período? Fiquei muito triste, né, porque o que eu mais gosto, o que eu mais amo fazer, não podia, né, por causa da minha lesão, mas os meus companheiros conversaram comigo, mandou eu ficar calmo, colocar a cabeça no lugar que tudo iria dar certo. E graças a Deus, hoje já estou recuperado e não vejo a hora de estrear logo pelo Fluminense. Tive uma pré-temporada muito boa lá na Flórida, né? Mas chegando aqui no Rio, acabei fraturando o 5º metatarso e não pude jogar pelo Fluminense até hoje. E eu estou muito tranquilo, o meu companheiro vem passando tranquilidade. Só tenho a agradecer os pessoal do DM que vem me dando força e só tenho a agradecer mesmo. Esse então, o Richarlison falando em entrevista para Bradesco Esportes FM sobre essa sua volta ao Fluminense, ele que já está plenamente recuperado de lesão e já deve voltar ao tricolor na partida da Copa do Brasil contra a Ferroviária no dia 4 de maio. Beleza? Um forte abraço a todo mundo ligado aqui na Bradesco Esportes FM. Cidade do Esporte. Hora de falarmos do Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte, a Bradesco Esportes FM. O Flamengo que tem o duelo contra o Sport no dia 14 de maio pelo Campeonato Brasileiro e tem provavelmente a Copa do Brasil contra a Imperatriz ou Fortaleza no dia 4. E o time se prepara, o diretor executivo de futebol do clube, Rodrigo Caetano, acredita que o momento é de se pensar no que se fez até aqui. E com relação aos atletas, um dos que vem sendo criticados é César Martins. Ele que tem contrato com a equipe do Benfica e deve voltar ao futebol português. Rodrigo Caetano fala sobre ele e sobre um provável interesse do São Paulo em Paulo Vitor. Em relação às especulações, eu não gostaria de tratar individualidades, porque da mesma forma que a gente muitas das vezes toma os devidos cuidados quando tem o sucesso e não eleger o grande responsável pelo sucesso, o protagonista, o inverso também é verdadeiro, né? Então, às vezes, a gente aqui avaliando a situação individualizada de cada um se acaba prejudicando até o atleta. O César Martins, ele tem um contrato conosco até o final de junho, é esse o empréstimo. Em conversas que tivemos com o Benfica, eles não estavam no primeiro momento dispostos a estender esse empréstimo, e é desse jeito que ficou até o presente momento, né? Qualquer coisa diferente disso é mera especulação. Ele tem o contrato, tem o empréstimo e a princípio cumpre até lá. Em relação ao Paulo Vitor, aí eu afirmo, nunca chegou sequer uma ligação, um contato, e certamente, do mesmo modo que muitos nomes aí que surgiram que o Flamengo estava interessado, certamente nós teríamos feito o contato. Acredito que o São Paulo faria o mesmo.
O Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol da equipe do Flamengo. Só para fechar, tivemos no treinamento a presença de Nixon. Depois de muito tempo, o atleta voltou a treinar com o elenco do Flamengo, atacante promessa da base do Flamengo. Cidade do Esporte. Vamos falar de Vasco da Gama e chamar você, Ricardo Tavares, com as novidades da Colina. Fala, Ricardo. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Juan e amigos ligados no Cidade do Esporte, segunda edição. E o Vasco da Gama encara o Remo, hoje em São Januário, tentando a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Só que a grande expectativa da torcida é na final do Campeonato Carioca, no próximo domingo contra o Botafogo no Maracanã, onde já tem ingressos à venda. Só que o volante Marcelo Matos diz que o clube já esqueceu o campeonato estadual e garante foco total na Copa do Brasil e no confronto contra o Remo. O Campeonato Carioca a gente já esqueceu. Agora a Copa do Brasil é a nossa prioridade. E a nossa prioridade é passar de fase. E para passar de fase, nós temos que fazer um bom jogo contra o Remo. É uma equipe que a gente encontrou dificuldades para jogar lá. Então a gente tem que estar preparado. Temos, claro, uma vantagem ao nosso lado. Então vamos fazer de tudo para passar de fase. Que a Copa do Brasil esse ano é muito importante para a gente. A gente não está na primeira divisão também. E é um título que a gente vai correr atrás. Então a gente não pode dar bobeira e ficar fora dessa competição. Lembrando que apesar do foco total na Copa do Brasil, o técnico do Vasco, Jorginho, deve poupar alguns atletas para o confronto de logo mais, dando chance assim a alguns jovens do elenco, como Evander e o lateral esquerdo Henrique. Tá falado, Cadu? Um abraço. Tá falado, um abraço pra você, Ricardo Tavares, falando de Vascão da Gama, aqui na Bradesco Esportes FM, 2h28 no Rio. Cidade do Esporte. Hora de falarmos do Alvinegra aqui na Rádio Seu Esporte. Tieme chama com informações do Glorioso. Beleza, Juan Rodrigues, todo mundo ligado aqui na Bradesco Esportes FM. O atacante Renan Gorni, artilheiro na categoria Sub-20, vai treinar hoje com os profissionais, logo mais em General Severiano, e deve ser relacionado para o jogo desta quinta-feira contra o Coruripe pela Copa do Brasil, partida que conta também com a volta do atacante Sassá. Muito provavelmente a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no dia 15 de maio, um domingo, às 11 horas da manhã, será em São Januário. Inclusive, o presidente alvinegro, Carlos Eduardo Pereira, está realizando parcerias, pensando em mandar partidas fora do estado do Rio de Janeiro. Os ingressos para o primeiro jogo das finais do Campeonato Carioca, entre Botafogo e Vasco, no próximo domingo, como disse aí o Ricardo Tavares, já começaram a ser vendidos hoje. E muita gente apareceu na sede do Botafogo, em General Severiano, para garantir o seu ingresso. A expectativa é de casa cheia no Maracanã. A carga total de ingressos será de 60 mil, com 51 mil à venda. Valeu, galera! Valeu, obrigado. Esse é o Tchê Leal com as novidades do Botafogo na reta final do Cidade do Esporte desta quarta-feira para você. Lembrando que hoje tem UEFA Champions League e também Copa do Brasil nesta quarta-feira de muito futebol para você. Cidade do Esporte. Bradesco Esporte. A rádio do seu esporte, finalizando o Cidade do Esporte, segunda edição, com você que nos acompanhou pelo rádio, pela internet e também no aplicativo Band Rádios no seu celular. Juan Rodrigues, forte abraço, mais um Cidade do Esporte finalizado. Agora vem para Bradesco Esportes FM a programação do Jornal Mundo dos Esportes, segunda edição, com o Murilo Borges, com o Denilson Show, com o Sérgio Patrick e com o timaço da Bradesco Esportes FM, espalhado no Rio, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Um abraço, Juan. Valeu, Cadu. Grande abraço, até a próxima. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes. Bradesco Esportes.